Mas peraí, você não é casado com a mãe da sua filha, ou é? Não, eu tive um filho com a prima. E você teve filho com a prima? Isso, tive filho com a prima. Isso, uma pessoa que eu já conhecia há muitos anos e tal, e que queria ter filho, já estava chegando na idade, eu não. Ah, então não teve um casamento? Inclusive, eu propus a várias mulheres, chama contrato de coparentalidade, você ter filho com pessoas que você não tem um relacionamento, não é isso? Já ouviu falar em contrato de coparentalidade? Já. Propus a várias, inclusive... Ele não casou com a mulher. Ele só fez um filho dela. Ele casou com outra mulher. Então veja, será que isso não salta o ouvido de ninguém, os olhos de ninguém? Um homem que se proclama como um conservador, aparentemente, um cristão, e tava pagando barriga do aluguel? Isso não incomoda? Não? E se propõe e fala em podcast abertamente. Quem quiser ter um filho meu aí, vem cá que eu dou. Quantas pessoas não vieram falar conosco, dizendo que estavam seguindo o que o Trezeitão falou e que inclusive estava prejudicando o casamento, o possível casamento. Porque o Trezeitão fala, inclusive, não se case... parecido com o Ícaro de Carvalho. Que? Não se case antes de ter 3 lanchas, 4 passaportes, 200 bitcoin. Olha que porra! Não, pô. Que inclusive, isso foi uma coisa que eu li nos comentários recentemente e realmente fez muito sentido. Uma própria mulher falou, tá ligado? Ela falou assim, quando eu acompanhava esse pessoal, eu comecei a ter raiva do meu marido. Essas pessoas são um demônio na vida de outras pessoas, tá ligado? Eu fiquei com raiva do meu marido a partir dali. Sim. Tá ligado? Quantas e quantas... Porque quando a mulher fala alguma coisa, cara, você pode ter certeza que muitas outras mulheres têm a mesma sensação. Não, e você vê, a contrapartida dos conservadores pra responder o 38 é apontar os deveres do marido. Que porra de guerra de sexo do caralho, né? Ambos têm deveres e ambos têm deveres com Cristo também, tá? Sim, exato. Então, tipo, ele traz muito essa questão de como julgar a mulher, tá ligado? Cara, eu falei isso pro Júnior quando eu tava discutindo lá numa rasta com ele. E o Júnior falou, mas eu, como católico, não sei o que, eu não casaria com uma viúva. Você sabe o que é indulgência? No catolicismo tem a questão da indulgência. Se você casa com uma mulher que é prostituta e ela deixa de ser prostituta e você vive aquela vida com ela, você recebe indulgência. Se você, obviamente, não é só casar, né? Tem que ter a vida cristã, porra. Pro imbecil que tá ouvindo, tá ligado? Se você casar com uma viúva, Deus fala, cuidem das viúvas. Tá ligado? Sim. Cuidem das viúvas. Mãe solo. Quantos miguetais acham que você tem que cuidar das viúvas? Sim. Será que Jesus era miguetal mesmo? Mesmo ele falando, cuide das viúvas? Mesmo ele defendendo as prostitutas e, obviamente... Vai, não peques mais. É porque são tantas nuances na teologia, por isso que é difícil. Sim. Quando pessoas falam assim, inclusive, que eu corrigi aquele nosso amigo lá, ele até deu risada, ele gostou. O próprio Paulo matava cristão. Não, Paulo nunca matou um cristão. Quem matou foi Saulo. Sim. Paulo, renascido em Cristo, nunca fez mal um cristão. Sim. É a mesma coisa da prostituta. Deus andava com prostitutas. Jesus andava com prostitutas. Não. Jesus andava com mulheres que eram prostitutas. Sim. Vá... O que ele falava pra elas? Vá e não peques mais. Sim. Não era isso que ele falava? Se Jesus estivesse andando com a prostituta e ela estivesse negociando com Paulo sexo, o que ele ia fazer? Porque com Pedro ele fez muito pior. Fez um negócio... Chamou Pedro de Satanás. Porque Pedro chamou ele assim, Jesus, vamos fugir. Vai de reto, Satanás. Sim. O que ele faria com a prostituta se ela fizesse isso? Capaz dela queimar ali do lado dele. Sim. Há uma... Autocombustão. Há uma noção aqui muito séria de como funciona esse parâmetro religioso messiânico doido do 38. Padrão escatológico, inclusive. Para ele funcionar, para essa dinâmica toda que ele levanta funcionar, só é possível funcionar se o auge teológico for o auge do prazer. O hedonismo mistura-se à teologia. E aí eu espero que nenhum judeu brigue comigo aqui, mas isso me lembra um pouquinho Cabala. A noção de que há uma demonstração externa, e aí tem um teólogo judaico, um rabino, que é o que fala do tribunal celeste, que há uma conformidade entre o padrão
da vida, porque como não havia ali ainda um certo nível de... como o Messias não havia chegado ainda, não havia quebra disso, mas havia uma certa relação entre a prosperidade da vida e o seguir os mandamentos de Cristo. De Deus. Né? Isso se converte na teologia protestante depois. Então há a teologia da prosperidade. Mas eu acho que, para mim, lembra mais a Cabala. Porque a Cabala é o sinal externo que vai ser conformado, por exemplo, com as bênçãos que Jó recebe. Após, de fato, ter... Porque, veja, a forma que Deus interagia conosco antes do Messias, da antiga aliança, eram as bênçãos em vida. Então fazia-se o possível para que a vida daquela pessoa fosse uma vida de exemplos do porquê seguir a Deus. Salomão, por exemplo. Um homem mais próspero. Só que essa noção no 3/8, para mim, que é uma conexão muito séria dele com o judaísmo, faz com que ele veja isso no hedonismo. E veja, não estou dizendo que os judeus são necessariamente hedonistas. Mas eu estou dizendo que há essa noção da performance máxima da cabala do dinheiro. Pra mim. E isso, pra mim, representa que uma coisa clara. Nem todo judeu também usa cabala, né? Não, exato. Nem todo judeu usa cabala. Embora boa parte dos judeus conhecidos, né? Da grande mídia usem a cabala. A cabala é um conjunto de ensinamentos muito famosos, por assim dizer. As pessoas têm muito interesse em cabala. Mas o que eu vejo do 3/8 isso para se tornar uma seita dos últimos dias, que é aquelas em que há extremo hedonismo, há extrema putaria, sexo deliberado e absoluto, eu não vejo faltar muito. É o conceito de perdição total, né? Perdição total. Já estamos perdidos. Se estamos perdidos, por que não? Né? Que é uma corruptela da danação total calvinista. Calvino não aceitaria isso. Entende? Então há uma forma de enfrentar esses conceitos que é estranho. E eu acredito que a teologia seja, mal ou bem, o que mais pega as pessoas. De todos os aspectos do 3/8. Esse é o que acaba entrando na cabeça do cara e o cara, sem ver, tá repetindo. Sem ver, tá pensando igual. Não sei, cara, porque... Concordo que é porque são tantos negativos que eu não sei. Como acho que cada um dos fatores... cada um dos afetos afetam afetados diferentes, né? Sim. Então tem um que vai afetar mais de um lado, tem outro que vai afetar mais do outro. Tá Mas ligado? O mais geral, pra mim, é a teologia. Não, a teologia sim, não tô falando dos aspectos teológicos. Tá não, sim, mas eu tô falando. O mais geral, no sentido de afetar as pessoas, é a teologia. Não, mas porque eu tô falando dentro da própria teologia. De Deus, não, eu concordo na questão teológica, mas eu tô falando, tipo, o ponto teológico que vai afetar, tá ligado? Sim, sim. Porque não dá pra tratar como se todo mundo que tá aqui ouvindo, ou o cara que escuta o 3/8 escute tudo que ele fala e, sim, tipo, tenha um discernimento claro, tá ligado? Claro. Tem alguns que são afetados por uma coisa, tem outros que são afetados por outra. Por exemplo, eu já acho que o que mais afeta, eu pessoalmente acho, que é a questão da mulher, que é o que ele mais fala, né? Se tem realmente, tipo, quando a esquerda fala sobre o cara macho escroto, por exemplo, tipo, ou macho escroto, as pessoas só aceitam porque existem pessoas ruins que são maridos e que são pais, sim. tá ligado? E ele dá uma justificativa e faz uma corruptela do homem ser escroto, ser ruim, ser mal, com um amparo bíblico, tá ligado? Sim. Isso é uma coisa que ele faz muito. E, pra ser muito sincero, no Brasil, com tantos lares quebrados, o ódio à mãe, o ódio à mulher, ele é muito forte, tá ligado? Existe uma culpa, e os migtaus, os red pills mostram isso. Existe uma necessidade de culpar a mulher muito grande, tá ligado? Sim. Isso existe muito fortemente, saca? Inclusive, vamos falar um pouquinho mais do MGTOW no próximo episódio. Pessoal, quem quiser... Cara, não precisa ficar agoniado com o tempo ali não, porque a gente não terminou ainda não, cara. Não, mas calma, é porque agora a gente tá indo muito pro MGTOW. Eu queria falar de sociologia do 3/8. Não, mas é porque faltou, por exemplo, falar da questão muçulmana. Não, então, mas a questão dos muçulmanos e dos judeus, a gente vai falar quando a gente for falar da questão do dote.
Mas vai falar um pouco, pô, que é o teológico, né? Então, pode é por isso que eu continuar falando quis lá. falar da Cabala. Não, mas Eu acho que é uma boa a gente já encerrar aqui, porque pro YouTube vai ficar grande. não tem problema ficar deixa grande. lá. A gente não precisa postar inteiro. Sim. Primeiro aí. Segundo, que o meu comprometimento é com o pessoal da plataforma. Assim, mas eu Então, acho tipo que assim- a questão dos muçulmanos a gente tem que entrar muito na questão sociológica do Não, mas a gente pode começar a traçar aqui agora, pô. Você só quer encerrar ali, você tá com medo, você tá querendo. Como assim? Você tá com questão de que você vai funcionar o negócio do canal, tá tudo bem, cara. Vamos Não, sim, só. mas deixa eu fechar aqui. A Não, gente fecha cara, a aqui gente precisa agora, terminar o E a muçulmano. gente abre logo depois. Mas precisa terminar o muçulmano, pô. A gente precisa falar pelo menos falar da questão muçulmana, pô. Isso é muito importante, pô. Mas é porque aí isso se mistura com a questão sociológica. E aí, quando for se misturar, a gente corta e vai pra questão sociológica pura, pô. É só isso, pô. Só isso. Cara, escuta quem tá do teu lado, cara. Me escuta eu. Eu tinha falado também que te ia ser assim escuto. antes. Tu chegou aqui e falou, vamos fazer uma da série do 38. Isso. Mas eu que idealizei a parada. Eu sei, mas eu discuti contigo. Então, deixa eu fazer com Eu já idealizei muita coisa e tu não escuta também. Tá bonitinho. Mas é que tá, cara. É porque eu já idealizei muita coisa e tu não ouviu também. Tá tudo O que, bem. que tu quer falar sobre a teologia dos muçulmanos? Falar da questão das múltiplas mulheres, por exemplo. Falar, por exemplo, de como o islamismo, dentro dessa compreensão do que o Trezitão faz e que apetece as pessoas e que o discurso dele, na verdade, não é cristão, é muçulmano, porque ele transforma o céu e as bênçãos, com o céu como sendo um lugar, assim como o Bitcoin é pra ele, como sendo o cerne da vida do religioso. Como o Aquino falava, por exemplo. O Aquino falava que o islamismo tratava do lado mais primitivo do homem para então oferecer a salvação a partir do primitivismo dele e da barbárie dele. Porque no céu ele vai poder exercer essa barbárie em sua máxima, tá ligado? E o 38 tem esse aspecto de trazer a questão bárbara, tá ligado? Sim. É bárbaro o que ele se pronuncia em relação ao nosso Jesus Cristo, é bárbaro o que ele se pronuncia em relação às mulheres, e ele inclusive está coberto e protege-se muito o 38, porque eu falar isso aqui agora, por exemplo, eu sou esquerdista. O fato de eu falar que o homem não pode chegar e tratar a mulher da forma que o 38 fala, porque a mulher também é um ser humano, Sim. me torna um esquerdista. Sim. Me torna um progressista. Mas que diabo é isso? Inclusive, ó, a parada que me incomoda muito é a forma como ele trata. Gente, vocês têm que entender o seguinte: a salvação no cristianismo, ela é pessoal. Isso significa que o pai não é dono da filha. Né? Não é assim que funciona. Na verdade, o pai, a qualidade do pai está relacionado a quantos dos seus filhos são santos, se salvam, efetivamente. Isso significa dar uma vida interna enorme para essa pessoa. E uma vida interna clama a independência. Não só isso, pô. Tem aquela parte lá da Bíblia que fala maldito aquele que ama mais sua família do que a mim. Sim, exato. Tá ligado? Maldito aquele. Virei para fazer intriga entre pai e filho. Sim, maldito Mãe, aquele. filho, E aí, irmão, em contrapartida, também fala: maldito aquele que não honra seus pais. Mas como é que Sim. se honra os pais? Seguindo a Cristo. Sim, Você segue a Cristo, meu filho, você tá honrando sua família. sim, Se você tá seguindo a Cristo, acabou. Você tá honrando sua família. sim. Você E eu- irá efetivamente fazer os atos para com sua Assim, que são, porque se o pai representam. é julgado na medida de quanto os filhos são salvos, né, também, Sim. porra, se ele tá fazendo com que os filhos deles sigam Jesus Cristo e, portanto, existe uma possibilidade muito alta dele ser salvo, que bom, você honrou Sim. seu pai. Sim. Porque se vamos supor, um pai muito ruim, tá ligado? Um pai que foi ruim em vários aspectos da vida do filho, mas que pelo menos ele trouxe a questão católica pro filho e fez o filho seguir a Cristo, e todos eles ali, vamos supor, um pai que consegue fazer todos os seus filhos ser salvos, tá ligado? Cara, você contribuiu pro seu filho, pro seu pai, mesmo sendo uma pessoa ruim, às vezes, muitas vezes, fazendo Sim. pecados, pudesse ajudar ele, inclusive, a atingir a santidade. Sim. Tá ligado? Então, tipo, o 3 mata isso. E pra mim, que é um dos aspectos que eu acho que a gente tem que tocar na questão conservadora também, na questão sociológica, e que tem que ser tratado aqui também, é que o 38, gente, o filho dele já falou nesse podcast, ele pagou uma barriga de aluguel. O filho dele? A filha dele. A filha dele? Ele falou no podcast que ele pagou uma barriga de aluguel. Ah, não, tá. Ele falou que o filho dele veio de uma barriga de aluguel. Ele pagou uma barriga de aluguel pra ter o filho dele. Porque ele queria que a filha dele fosse uma genética específica. Que doideira, né, velho? Parada, tipo... realmente vive na parada de casamento arranjado mesmo. Sim, mas veja... Esquece do papel. Mas ele não casou com a mulher.
Ele só fez o filho dela. Ele casou com outra mulher. Sim. Então veja, será que isso não salta o ouvido de ninguém, os olhos de ninguém? Um homem que se proclama como um conservador, aparentemente, e um cristão, e tava pagando barriga do aluguel? Sim. Isso não incomoda? E se propõe e fala em podcast abertamente. Quem quiser ter um filho meu aí, vem cá que eu dou-lhe. E que ele se propunha a engravidar as mulheres que quisessem o filho dele. Ele se propõe a isso. Isso não incomoda ninguém, cara. Isso não incomoda as pessoas. Tu entende? Não sabia dessa do Dolly, não. Falou, pô. A gente viu na live, pô. É verdade, né, velho? Sim. Tô lembrando vagamente isso aí, velho. A gente viu na live sair um corte, pô. Vem cá que eu dou. Quem quiser ter um filho meu, vem cá que eu fico com tanta pena da bichinha. Pena que chora leite, né? Tu entende? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E ninguém se incomoda. As pessoas não se incomodam com isso, cara. É que nem o bagulho do MBL. O que o 381 tem que fazer? O que mais ele tem que fazer? É por isso que tem a semelhança com seita. Tudo tá justificado. E aquilo que é errado, pô, tá justificado pelo bem que ele faz. Sim. Suposto bem que ele faz. Tá ligado? Sim. E as pessoas não se atenuam, não prestam atenção nisso. Sim. E esse fator do islamismo, por exemplo, é uma consequência lógica, pô. Que ele fala que se a irmã da mulher dele morrer, ou a irmã de alguém morrer, ele casa pra pessoa não ficar sozinha. E no islamismo você só pode ter múltiplas mulheres se você for muito rico. E acidentalmente ele quer que todo mundo seja rico e quer que tenha dote na sociedade. Sim. Ele quer uma sociedade islâmica. Sim. E sabe o que é mais estranho? O Peter do Ancapsul também concorda. Bom, ele tava falando quão bom era que os islâmicos estavam entrando na Europa e estavam conseguindo ajustar o progressismo, lutar contra o progressismo na o Europa. Icaro já falou isso aí. Tu vê? Todos eles pensam igual. É uma psique. Pra mim, isso aqui é uma psique. Alguém aí que for psicólogo, sei lá, Lelber, etc., quiser criar uma tese, compreender esse aspecto Tipo psíquico, esse tipo psíquico, tá aí o game. Ancapsul, 38, Ícaro, esse pessoal, um monte de gente acredita nisso. Tu vê como um aspecto social é mais importante do que o religioso, mais importante do que a verdade. O aspecto social é mais importante. Não, mas não acho que é o aspecto social, acho que a questão é que é religiosa. Não é religioso. Pra mim Ele acredita, sociológico. no final das contas, nos princípios teológicos muçulmanos. Não, mas aí veja bem. Ele acredita nisso, mas o motivo que eu tô dizendo que porque acredita é um aspecto social. Sim. Se quer tirar a perdição, porque veja, se fosse um princípio puramente teológico, irmão, você vai se salvar. É muito mais fácil, né? Tipo, entre aspas, né? É muito mais específico. Tipo, você tem que buscar a sua salvação. E o interessante é que ele tem a própria lista dele de haram, né? Porque o difícil para os muçulmanos é que muita coisa é haram, proibido. Como ele tem a lista dele, fica fácil. E esse aspecto sociológico, pra mim, por exemplo, pra mim, pro Ícaro, esse aspecto sociológico é muito importante. Por quê? Por vários motivos também. E esses motivos a gente vai tratar no bagulho sociológico, na crítica sociológica que a gente vai traçar para o 38 no próximo episódio. E se você quiser continuar acompanhando esses episódios, porque esses episódios aqui, pra você que provavelmente pode estar assistindo no YouTube, esse episódio aqui só vai sair daqui a uns 7 dias depois do primeiro episódio, uns 5 dias, 6 dias. 15 por aí. dias. Talvez 15, talvez 30, depende. Vamos ver. Talvez nunca saia. Talvez nunca saia, inclusive. Mas quem tá na nossa plataforma, altalinguagem.tv, está recebendo isso no mesmo dia. Sim. Hoje você vai estar assistindo isso. Não, detalhe, recebeu no dia que foi lançado o primeiro episódio. Então você tá muito lá na frente, muito lá atrás. Exatamente. Então, tipo... E nós só teremos 2.050 alunos. Isso. Esse número não vai mudar. 2.050 alunos. Para ser aluno na plataforma, só serão 2.050 alunos. Isso. Então, as vagas já estão sendo muito bem preenchidas. E esperamos que vocês participem, obviamente. E veja, o discurso que a gente tá fazendo aqui é um discurso difícil. A gente tá falando de uma maneira que normalmente a gente não gosta. Eu, pessoalmente, não gosto de falar. Mas é porque nesse campo do fanatismo, no campo do fanatismo, não vão ser todos.
o imbecil lá, o Joãozinho 44, mas nem que eu falasse que nem um babuíno ele entenderia, porque já tá no fanático. Sim. O aspecto do fanatismo é esse. O máximo que eu posso fazer pra vocês é rezar. Máximo. Sim. Agora, pra você que não é um fanático, pra você que não está escravizado por outro homem, esse vídeo aqui é pra você. E a plataforma também é pra você. E talvez pro Joãozinho também, se ele quiser assistir mais, pô, gostei, nem concordo, mas gostei. Assina lá que a gente vai te ajudar. É isso, Joãozinho. Forte abraço, tamo junto, até logo mais. Dá like, se inscreve, compartilha. Tamo junto, valeu. Ah, assina aqui embaixo. Tá aqui embaixo, ó. Assina aqui, ó.